Será que é autismo mesmo? Por que é autismo? Quem disse pra você que é autismo? Por que o médico falou que é autismo? Porque ele não te atende quando você o chama pelo nome? Porque ele anda na ponta dos pés? Porque ele gira o corpo em torno de si mesmo? Qual é o motivo? Como você sabe identificar os sinais de autismo? Como você aprendeu? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá pessoal, estamos de volta, muito prazer em estar aqui com vocês novamente, muito obrigada por você estar aqui. Eu espero que o vídeo de hoje possa auxiliar um pouco mais muitas mães que vêm me perguntando quais foram os sinais que você identificou do Lorenzo. Então hoje nós vamos falar um pouco como identificar esses sinais, o que me levou, como foi, o que eu fiz e o que eu aprendi sobre isso. Quero passar mais uma vez para vocês, deixar bem claro que eu busco sempre uma fonte de conhecimento para eu poder vir aqui também divulgar para vocês e também passar minhas experiências como mãe. Sempre afirmo para vocês e vou sempre afirmar, sou uma mãe, não sou uma profissional. Por isso eu costumo vir aqui dividir minhas experiências, um pouquinho daquele meu conhecimento que eu falo para vocês que eu busco diariamente. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre como identificar os sinais de autismo. O que foi que eu usei, como eu busquei e o que eu aprendi com isso. Então, vamos lá? Aqui está. Primeiramente, eu quero deixar bem claro para vocês que hoje eu vou ter um auxílio aqui, porque muita fonte de conhecimento, então, né, o tico e o teco às vezes não funciona. Vamos lá. Primeiramente, eu quero dividir com vocês, encontrei aqui uma definição, achei até importante falar um pouco a definição sobre o que é autismo e casou um pouco com aquilo que eu também me identifiquei nessa definição. Então, eu vou passar para vocês o que foi que eu encontrei aqui. Autismo, o transtorno do espectro autista, que é o TEA, que a gente vê sempre falar essa sigla, né? TEA, transtorno do espectro autista. É um distúrbio, que seria uma alteração do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimentos atípicos, quer dizer, diferentes, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados. O que são as estereotipias? Comportamentos motores ou verbais repetidos. Vou até dar um exemplo aqui já. Comportamento motor. Para frente e para trás. Às vezes a criança está sentadinha, ela começa para frente e para trás. Outro comportamento, rodar ao redor do próprio corpo. Girar, né, ao redor do próprio corpo. E o verbal? Repetidas vezes falar a mesma coisa, os sons. Por exemplo, sílabas, imitar animais o tempo todo, ele fica repetindo somente aquilo, repetir. Esses são alguns comportamentos, algumas estereotipias que eu estou dando só um pequeno exemplo aqui para vocês. Podendo também apresentar um repertório restrito de interesse e atividades. Esse é o que define para mim bem aqui em casa o que é autismo, que realmente é isso que definiu o autismo aqui na minha casa com o Lorenzo. Tudo bem? Então, hoje, eu buscando tudo isso, eu recebi também de muitas mãezinhas, algumas até me ligaram, porque eu estava um pouco afastada, querendo saber o porquê que eu não estava gravando vídeo. Eu vou compartilhar com vocês rapidinho. Eu passei por um processo um pouco doloroso, falecimento do meu pai veio a óbito no dia 3 de junho, e como eu sou de Montes Claros, Minas, né? Então ficou um pouco impossibilitado de gravar vídeos. Eu tava com uma tosse, gente, uma tosse caracterizada mesmo somente como alérgica, tá? Nada além do normal, fiz teste, mas estava tudo ok comigo. E me impossibilitou de gravar. Tanto que o último vídeo que eu gravei foi assim, meio que amarrada um pouco, parando e bebendo água para poder continuar a falar com vocês. Então, estou passando só para dar uma satisfação para vocês, o porquê, o motivo que eu tô um pouco afastada. Essa semana pra cá eu melhorei bastante, falei, não, hoje vai dar para falar e eu quero falar sobre isso. Como identificar os sinais de autismo. Então, vamos lá. Bem, uma das características, assim, que mais me chamou a atenção no Lorenzo foi, desde bebê, foi o contato visual, sabe? Com 4 meses de vida, né, o Lorenzo... Eu comecei a perceber, desde quando ele estava mamando,
Pra vocês terem ideia, o Lourenço mamou até os 2 anos e 2 meses, gente. Mas desde quando amamentava, o Lourenço não olhava pra mim. A gente não tinha contato. Aqui. Vou erguer um pouquinho, né? Aqui. Então, o que que eu fiz? Eu senti aquele estranho, mas eu não sabia de nada. Nada versus nada. Sabe o que eu fiz? Eu falei, vou fazer esse moleque olhar pra mim. Eu brincava com ele, dava um sorrisinho, cantinho da boca, mas não olhava pra mim. Continuava olhando aqui, ó, em mim. Ele olhava o olhinho aqui, ele não tinha contato. Aí eu coloquei uma bolinha vermelha. Sabe o que ele fez? Ele olhou até pra bolinha vermelha. E olhou pra mim e tirou a visão. Olhou pra mim e tirou. Porém, aqui ele ficava brincando com o dedinho. Comecei a trazer a mãozinha dele. Ele passava aqui na bolinha vermelha que eu colei aqui no nariz. Mas ele não me dava atenção visual. Então, esse é um sinal assim, foi assim, o contato visual foi o primeirão de todos. Foi o primeirão aqui em casa. E aí eu achei estranho, mas fiquei quietinha, né? Porque eu falei, não sei, eu vou falar coisa com coisa, só porque o menino olha pra mim, eu não sabia. Então esse foi o primeiro sinal do Lourenço. Depois, o Lourenço começou, depois de maiorzinho, que teve todo aquele processo, eu comecei a perceber, além do contato visual, quando a gente começou a chamar ele pelo nome, né? Que é quando tem a idade que a criança já começa a entender um pouquinho mais, ali você fala, Lourenço, ele olha, 6 meses tá engatinhando, Lourenço, vem aqui, Lourenço, para. Então, não dava atenção, entendeu? E isso também nos chamou muita atenção, porque ele começou, você chamar pelo nome, ele não atendia, nem te olhava. Ele continuava, ele estava brincando aqui, ele estava com alguma coisa na mão, ele continuava com aquilo na mão. E com aquele brinquedo, seja lá o que ele estivesse na mão, ou se ele estivesse sentado vendo alguma revista, que ele gostava muito de ver revista com animais, era lá, ele continuava lá. Então, contato visual, a dificuldade de atender chamados, né, pelo nome, isso também me deixou bem assim, bem atenta a isso. E esse foi caminhando para até chegar, quando a gente levou pro neuro, né, que foi quando veio uma outra situação, que foi ele começou a andar nas pontas dos pés. Essa de andar na ponta dos pés foi uma das que também deixou a gente bem assim, estarrecido, porque eu já estava pesquisando sobre autismo, e aí quando eu vi que de um dos sinais do autismo era contato visual, chamar e não atender, chamar ele pelo nome e não atender, aí começar a andar nas pontas dos pés, aí eu falei, não, tem alguma coisa. Desse andar pelas pontas dos pés, começou também a girar em torno do próprio corpo. O Lourenço rodava. Aí, foi quando veio, é o que eu fiz a pergunta agora. Teve uma vizinha minha na época que falou comigo, Eliana, mas se for só por rodar, meu filho também. Tá, mas e o que mais ele faz? Não, ele roda, ele brinca, ele faz isso aqui. Não. O Lourenço tem isso e fui falando para ela, o Lourenço não tem contato visual, o Lourenço eu chamo ele pelo nome, ele não me atende. O Lourenço tá rodando, tá realmente girando, né? Em torno do próprio corpo. O Lourenço brinca. Como que ele brinca? O Lourenço brinca, você vai brincar com o carrinho, ele vira o carrinho e começa a brincar com a roda do carrinho. Ele deita e fica olhando a roda do carrinho girar. Esse também não é só um ente de comportamento. Por curiosidade, a criança brincar, ela costuma segurar o carrinho e bater na roda assim. Contrário, né? E o Lourenço fazia assim. E então, esses foram um dos sinais também que me pegou. Agora, o que veio a calhar pra, assim, eu vou falar pra vocês, bater o martelo e falar, não, vamos tomar atitude, a fala. O que aconteceu, gente? Lourenço simplesmente, ele falava mamãe, papá, tia, vovó, nem era vovó, era vovó, mas de repente parou. Os médicos costumam dizer poda neural. Não vou entrar em detalhes, porque eu acredito que isso é algo bem técnico, eu não vou entrar em detalhes. Se alguém quiser pesquisar sobre poda neural, é isso que aconteceu com o Lourenço. E aí, a fala do Lourenço é como se fosse interrompida, é como se tivesse desligado a chave, né? E o Lourenço parou de falar. E eu comecei a me preocupar. Falei, não, então agora o negócio tá mesmo complicado aqui, vamos levar. E esse foi um outro sinal. Foi o outro sinal que a gente tem que observar, a fala. Quando a criança, às vezes ela apresenta só alguns sinais desses que eu falei,
Às vezes ela simplesmente anda na ponta dos pés, às vezes, ou ela não tem um contato visual, mas ela tem uma fala correta, já está, né, falando aquelas quantidade de palavras que tem que falar de acordo com a idade dela, que a gente também, que eu sempre ensino aqui, pesquisem, busquem conhecimento, não fique parada no tempo. Sempre busca, Eliana, mas eu não sei nada sobre autismo, não sei nada. Busque conhecimento. Se você está me vendo aqui agora, está assistindo esse vídeo, é porque você tem aí nas suas mãos um celular, ou um tablet, ou um computador, ou um notebook. Algo você tem que estar transmitindo isso para você. Então, busque conhecimento. Porque eu sempre vou dizer para vocês, quem vos fala é uma mãe, não é uma profissional. Então, o profissional, ele vai te encher mais de conhecimento, vai te dar mais bagagem para você observar muito mais o teu filho. Eu espero um dia poder ser uma profissional, quem sabe, gente. Já estou pensando em buscar algo para mim também, para que eu possa ter conhecimento para ajudar mais e mais pessoas. Não somente como uma mãe que divide experiência, igual eu estou sendo aqui, mas uma mãe que tem uma profissão que possa, além de ser mãe de uma criança autista, ela também tem um conhecimento técnico da qual ela possa compartilhar com outras pessoas experiências e as técnicas que possam ser aplicadas naquela criança. Tudo bem? Então, eu sempre vou dizer para vocês, busque, conheça, vai atrás, vá saber do que se trata. Meu filho está comportando assim, o que eu posso fazer? Como eu posso lidar com isso? Quem vai me ajudar? Onde eu busco? Essa é a chave. Esse é o caminho. Então, vamos lá, voltando aqui. E aí, por causa da fala, foi o que nós levamos no neuro. Outro comportamento que o Lorenzo teve, que eu vou dividir com vocês, além da fala, são as estereotipias, que eu falei para vocês, né? Que as estereotipias são os comportamentos motores ou verbais. Os verbais, Lorenzo cantava as musiquinhas do jeitinho dele, mas repetia somente aquelas frases que sempre pegava. Ele ficava cantando pintinho amarelinho, aí ele batia na mão toda hora, piu-piu, e às vezes ficava assim, piu-piu, entendeu? Ó, motor, totalmente assim, batendo, aqui não vai dar pra vocês verem, mas eu vou fazer pra vocês saberem, ó, batendo os pés no chão, balançando as mãos quando quer algo, como se estivesse apresentando um sinal de ansiedade, parecia ansiedade, que ele tava assim, mas ele estava, às vezes, feliz por ele ter visto algo. Outro sinal, barulho. Não suportava barulho. Ele não suportava que cantava parabéns. A hora que cantava parabéns, muitas vezes ele chorava. E também me deixou assustada quando ele chorou uma vez. E aí, ele não conseguia fazer... Tem uma outra coisa também que ele não fazia, gente, que era... imitar. Imagina, pra brincar do pintinho amarelinho aqui que eu tô falando pra vocês, já tava mocinho já tava depois dos 2 anos e meio. Foi quando a gente já descobriu, já começou, o médico já falou que era um autismo, mas um meio fechar o diagnóstico, mas que era pra gente entrar já com as terapias, que foi vamos falar assim, um tratamento precoce, mas já bem que, né, mais pra frente, porque precoce pra mim é aí. Já na hora que descobre, vamos fazer alguma coisa, já percebeu, vamos ir atrás, vamos fazer. Então, aí ele começou a imitar. Hoje a imitação dele é muito boa. Hoje ele já está bem avançado, já está bem desenvolvido, Lorenzo. Mas precisa de muita terapia ainda, muito auxílio ainda, muito aba, muito tudo, eu acredito. Eu falo aba porque é o aba que ele é uma das que ele faz, e eu acredito que tem tido um bom resultado com ele. Pessoal, eu queria, tem um tema que eu gostaria de dividir aqui sobre esses comportamentos repetitivos, que muita gente fala ali, mas é só isso, é só balançar as mãos, o que mais? Balançar o corpo para frente e para trás. Aí eu falei, gente, andar nas pontas dos pés é uma estereotipia, né? É um comportamento repetitivo. E também, teve um outro aqui que eu até coloquei. Estalar os dedos. Ele uma vez estalou, acho que doeu, ele parou. Mas ele não queria fazer nele, ele queria fazer na gente toda hora. Ele ficava apertando. Não apertei. Eu apertei, doeu. Mas eu gostaria, assim, de sempre falar pra vocês que
busque, tá? Vou repetir de novo, busque esse conhecimento, é muito importante. Mas esses são um dos sinais que pegou bastante com o Lorenzo. E tem mais uns outros 3 que eu deixei separado aqui, que é maior interesse em objeto do que pessoas. Ele tinha, mas não era tanto assim que me chamou a atenção, sabe? Por exemplo, ele querer uma coisa, só uma vez que ele ficou brincando com a pilha o dia inteiro. 2 pilhas iguais. Dormiu com a pilha. Esse par de pilhas assim na mão. Então isso me deixou um pouco assustada. Mas, assustada assim, porque naquele momento eu falei, nossa, né? Tá apegado com a pilha mesmo. Tomamos banho com essa pilha, comeu com essa pilha, segurando. Foi assim. Então, mas ele não foi algo que me chamou muita atenção, porque logo no outro dia ele já arrumou outro brinquedo. Então, sabe? Ele não ficou tão meio que direto com aquilo. Tem criança que eu sei que fica com certos objetos sempre assim, fica mais de semana. Teve uma mãe que contou pra mim que o filho ficou com 2 pentes, sabe? De pentear o cabelo da casa. O pessoal não conseguia pentear o cabelo, teve que comprar pente. Porque ele pegou os 2 pentes e não soltava. Não. Então, assim, ficou mais de semanas com esses pentes. Brincava, não podia descuidar que ele tava ali com o pente na mão. Então, outra coisa também, maior sensibilidade a sons, luzes, cheiro ou contato. O contato do Lorenzo quer abraçar, quer estar junto. Não tive problema com isso, mas existem autistas que têm esse problema sim, tem esse comportamento assim, não é nem problema, é um comportamento. Tem autistas que têm esse comportamento. Ele não gosta de abraço, não gosta de beijos. Mas, gente, é tudo no tempo dele. Eu conheci um que não gostava. O Lorenzo chegou na mãe dele, abraçou e beijou. Ele, automaticamente, ele teve reação. Ele foi, chegou perto de mim e sentou. Aí eu falei, tudo bem com você? Coloquei a mão no ombro. Aí ele foi e deitou aqui em mim. A mãe dele falou, não acredito. Aí eu falei com ela assim, muitas vezes ele imitou. Ele está imitando o que o Lorenzo está fazendo. Então, o Lorenzo fazia, aí a gente começou a perceber. O que o Lorenzo fazia, ele fazia também. E a partir daquele dia, ela começou a perceber que ele começou a modificar. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Não significa que os sinais têm que ser iguais para todos. Não. Cada um pode apresentar, o A e o B podem ser idênticos. Mas, muitas vezes, o C e o A vai apresentar alguns sinais e o C vai apresentar outros sinais. Quem tem que ficar atento? Somos nós, somos os cuidadores, somos os pais, somos os tios, muitas vezes o vizinho, professores. Então fique atento. E quando alguém chegar para você, quem disse, quem falou, não importa quem disse ou quem falou. O importante é que a pessoa que me falou, ela já me fez acender a luz aqui e falar, eu preciso verificar o que está acontecendo. Com meu filho, com meu sobrinho, com o filho do meu amigo, preciso ajudá-lo. É assim que funciona. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco mais nesse vídeo aqui. Eu gostaria de falar muito mais, mas nós já estamos chegando quase a 20 minutos de vídeo e eu não quero estender muito, ok? Um grande beijo para vocês. Eu agradeço de coração a presença de todos. Peço que vocês deixem um joinha, compartilhem esse vídeo. Se for bom para você, muito obrigada. Mas se falar, pra mim não serve, mas serve para fulano, compartilhe para fulano. Compartilha, vamos compartilhar. O que é bom de conhecimento, o YouTube entende quando você deixa o joinha, quando você compartilha, vamos divulgar para mais pessoas. E assim, nós vamos chegar a alcançar mais pessoas. Nesta linguagem que eu estou falando para vocês, uma linguagem de mãe para mãe, de cuidador para cuidador, porque eu também sou cuidadora, né? Tô com o Lorenzo aqui o tempo todo. Tudo bem, gente? Então, muito obrigada. Não deixe de fazer, de participar, de mandar perguntas. Manda lá pra mim. Eu tô sempre aqui, eu olho algumas perguntas. Eu só não divulgo nomes. Que eu acho que no primeiro vídeo, se eu não me engano, não sei se eu passei pra vocês. Eu falei que eu não vou divulgar nome nada. Eu vou falar, recebi e aqui está. Tudo bem? Muito obrigada. Um grande beijo pra todos. Até o próximo vídeo.